Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos, é uma satisfação de estar aqui novamente fazendo esse vídeo para a reflexão das nossas vidas. Amados queridos, a palavra de Deus diz que lá no livro de Salmos, número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Davi era um adorador. Quando Davi ele estava no campo apacentando as ovelhas, Davi ele adorava ao Senhor, ele fazia salmos de adoração ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus apoderava sobre Davi, Davi ele agia com fé, com atitude, com coragem, com valentia, porque Davi era um jovem corajoso. Quando Davi estava apacentando as ovelhas no campo, a Bíblia nos diz que havia ali um urso que veio atacar as ovelhas. E Davi, com a sua coragem, Deus poderou sobre Davi e deu aquela coragem para Davi proteger as ovelhas. E a Bíblia nos diz que Davi, ele enfrentou aquele urso e matou aquele leão. Assim é Jesus Cristo, que veio sobre a face da terra e lutou por nós, porque nós somos a ovelha escolhida por Deus. Então, quantas vezes que o inimigo, o adversário, tenta nos atacar, tenta nos destruir, mas Jesus, ele é o nosso bom pastor. Jesus, ele diz assim, lá no livro de João, capítulo 10, verso 11, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é o nosso bom pastor que deu a vida por nós, porque nós somos a ovelha. E a ovelha, ela tem que estar na proteção do pastor, porque é o pastor que guia, é o pastor que dá a proteção. E a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor, porque essa é a voz do seu pastor que guia elas. Então Jesus é o nosso pastor que guia a nossa vida, que nos protege do adversário contra as nossas vidas. E a Bíblia continua dizendo que Davi enfrentou aquele urso e matou aquele urso. E a Bíblia também nos relata que aconteceu um outro fato também no campo, com as ovelhas que Davi estava apacentando, que o leão veio para atacar as ovelhas, veio para o predador. O leão é um predador, então o leão ele veio para atacar as ovelhas. E a Bíblia nos disse que Davi novamente, com a sua coragem, com a sua valentia e com a sua atitude, ele foi e atacou o leão e derrotou o leão, venceu o leão, matou o leão, porque o Espírito de Deus era com Davi. O Espírito de Deus, ele poderava sobre Davi. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi, ele tinha coragem, ele tinha confiança no Deus, no Senhor que ele servia. Porque o Senhor nunca, na juventude de Davi, na juventude de Davi, o Senhor nunca deixou Davi, nunca abandonou Davi. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando Davi ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi estava dizendo da presença de Deus, do cuidado de Deus que Deus tinha com ele. Então é isso. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, quando nós servimos, porque nós servimos o Senhor, nós adoramos o Senhor e nada nos tem nos faltado. Mesmo se faltar algumas coisas materiais, mas a presença de Deus não pode faltar. Então é isso que Davi estava falando, que a presença de Deus era com ele, que a presença de Deus não faltava na vida dele. Então o Senhor, ele é o nosso pastor. Então vamos continuar nessa fé, nessa coragem como Davi, na atitude de valentia contra o adversário da nossa alma, que nós vamos vencer, que nós vamos derrotar esse inimigo, esse adversário da nossa alma, porque o Espírito de Deus é conosco, porque o Espírito de Deus, ele podera nas nossas vidas, ele habita em nosso coração, em nossas vidas. Então ele nos dá essa capacitação, essa força
para nós vencer o adversário da nossa alma. Lá no primeiro epístola de Pedro, capítulo 5, inclusive o apóstolo Pedro, ele relata que o leão, ele é como um adversário. O diabo, ele é como um leão, o adversário, um atacador, um predador que ataca, né, os rebanhos, que ataca para que possa alimentar. Então o adversário da nossa alma, ele é assim. Se nós não tivermos preparado na unção, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele pode sempre, não é que ele pode, mas ele sempre está observando nós. Se nós dá um lugar, ou seja, para que ele venha e ataca, ele vai atacar, porque ele é um predador. E ele não desiste, o leão, ele não desiste. Então o Pedro, ele coloca o leão representando o diabo, porque o diabo, ele é como um leão, né? Que ele anda ao redor do rebanho, procurando a presa mais fraca para que possa atacar. Então o diabo é assim, então ele procura, né, no rebanho de Deus, né, a ovelha mais fraca para que ele possa atacar. Mas só que o pastor sempre está atento com as ovelhas, como Davi, para defender as suas ovelhas. E nós somos queridos de Deus, nós somos ovelha querida e amada de Deus. Então, amados queridos irmãos, e Davi, ele venceu o urso e o leão, ou seja, matou ambos, né? Com a apoderação do Espírito Santo sobre a vida dele. Então nós temos que deixar o Espírito de Deus poderar cada dia nas nossas vidas, para que nós crescemos na graça e no conhecimento, na fé, na atitude, na coragem e na valentia contra o adversário da nossa alma. É só oração e jejum e obediência à palavra de Deus. Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e executa, esse é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem as correntezas dos rios, né? Vem o vento, a tempestade, bate sobre aquela casa, não cai aquela casa, ou seja, não destrói aquela casa. Então nós temos que ter a nossa fé, a nossa obediência, ouvir a palavra de Deus, para que nós sejamos como aquele homem prudente, né? Construir a nossa fé em Jesus Cristo e permanecer firme em Jesus Cristo. Porque é só Ele que pode nos proteger, só Ele pode nos guardar contra o adversário da nossa alma. Então Davi foi um jovem corajoso e valente, porque ele conhecia o Deus que ele adorava. Então vamos colocar a nossa confiança, a nossa fé nesse pastor que cuida de nós, que deu a vida na cruz do Calvário por mim, por nós. Senhor, Tu me conhece, Tu me sonda. Porque Davi sabia que Deus conhecia a coragem dele, a fé dele. E o Senhor conhecia que Davi confiava totalmente no Senhor, que confiava totalmente nele. Então Davi, depois que ele era rei, que Deus levantou ele, depois que ele teve um caso com a Betseba, o adultério, e ele pagou a consequência, né? Não vou entrar nesse detalhe, que é outro assunto, mas Deus levantou ele, e ele foi um rei, né, valente, corajoso e guerreiro. Então Davi, ele teve essa experiência com o urso e com o leão. Então Davi, ele teve aquela coragem, né, de enfrentar Golias, né, o Deus vivo que afrontava o povo de Deus. Então Davi, com a sua coragem, ele foi, né, com a coragem, na fé, enfrentou o Golias, o gigante que estava afrontando o Deus vivo, e o Espírito de Deus poderoso sobre Davi, né, e deu aquela coragem para ele. Aí Davi foi levantado, né, e foi ungido, né, a primeira vez ele foi ungido, né, na sua cidade de Belém, né, rei. Depois ele foi a segunda vez ungido na cidade de Judá como rei, né, e a confirmação dele veio a terceira vez, a unção de Davi como rei em Jerusalém definitivo. Então Davi, ele foi rei três vezes, né, e o longo prazo de Davi foi em Jerusalém, 40 anos. E apesar das suas adversidades, né, por causa do pecado, mas Deus teve misericórdia e levantou Davi, porque Davi, ele se arrependeu
do seu pecado. E lá no Salmo 51, e Davi ele fala com Deus, né? Ele arrepende, ele clama, ele roga a Deus para perdoar os pecados dele. E Deus ele levantou Davi novamente, e ele foi um bom rei, e porque Davi realmente ele arrependeu, e ele escreve o Salmo 51, né? Nós vamos ler agora para nós entender porque Deus levantou Davi, porque Davi ele se quebrantou diante de Deus. Vamos ler o Salmo 51. Olha o que Davi escreve no Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da sua misericórdia. Então aqui Davi, ele estava reconhecendo o seu pecado, pedindo a Deus misericórdia, que apagasse o pecado que ele cometeu, né? Contra Urias, matou Urias, né? Por causa da Betseba, por causa do adultério, mas Davi ele se arrependeu, porque Deus ele conhecia o coração de Davi, e Deus sondava o coração de Davi. Mas sempre Deus, ele usa alguém para nos alertar, né? Para que a gente se arrepende dos nossos pecados, para que nós venhamos reconciliar com Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Então Deus vem, né, com a sua misericórdia e levanta a pessoa de novo, levanta. Davi, ele continua dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por quê? Porque o Davi diz que o pecado está sempre rodeando, né? E realmente o pecado sempre está rodeando ao nosso redor. Mas nós temos que vigiar. Jesus fala assim, lá em Marcos, né? Capítulo 13, verso 33, né? Olhai, né? Marcos fala, olhai, né? Vigiai e orai. Porque é necessário que nós olhamos, né? Para não cair em tentação, né? Vigiar e manter, e sempre estar em constante oração, né? Para vencer o pecado, porque o pecado ele nos rodeia, né? É como o leão, né? Que rodeia a sua presa. E inclusive o apóstolo Pedro, eu já citei antes, né? Essa epístola primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, né? Que o diabo ele rodeia como leão, né? Para pegar a sua presa. Então o pecado é assim, ele rodeia, né? Porque o diabo ele incita o homem para pecar, para o homem cair, para que o homem seja condenado eternamente. Mas Deus, pela sua misericórdia, né? Ele vem e nos levanta e usa alguém para falar com a gente também, né? Além do Espírito Santo acima de tudo, Deus usa alguém também para falar com a gente, para nos repreender, para nos alertar. Então Davi fala assim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, é puro quando julgares. Então, amados queridos, então é muito necessário que nós reconhecemos, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus fala de onde caís, né, e arrepende-te. Então, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, fala que o homem ele tem que lembrar de onde ele caiu e arrepender e reconciliar com Deus. Então foi isso. Davi, ele reconciliou com o Senhor. Depois que Davi ele arrepende, Deus tem misericórdia dele, aí ele pede para que Deus purifica ele, né? Então vamos conferir no versículo 7. Aí ele fala assim, purifica com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então aqui Davi está reconhecendo, né? Além de ele arrepender os seus pecados, ele está reconhecendo, e quando Deus perdoa, né? Aí ele fala, quando Deus perdoa, que ele reconhece a misericórdia de Deus, aí ele fala para o Senhor, purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que. Então, Davi, ele reconheceu Deus soberano de todas as coisas, porque Deus sondava o coração. Aliás, Deus sonda o nosso coração, e Deus conhece a nossa intenção do nosso coração, quando nós arrependemos e quando nós não arrependemos. Então aqui Davi, ele pede para, no versículo 7, né, no mesmo livro, no mesmo capítulo, né, de Salmo 139,
E Davi continua dizendo: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então aqui, purificar, né, é para Deus perdoar, lavar daquele pecado. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos lava, para que nós fica mais alvo do que a neve, através do sangue de Jesus. Então aqui Davi estava reconhecendo que a purificação de Deus deixaria ele mais alvo do que a neve. Então é necessário, porque Davi ele reconheceu, porque Davi disse: contra ti pequei. Então, quando o homem, eu, você, nós reconhecemos nossos pecados e reconciliamos com Deus, Deus ele nos dá graça para que nós achemos graça aos olhos dele. Então é necessário que o sangue de Jesus nos purifica e nos redime de todo o pecado, né? Porque o apóstolo Paulo, lá no Romano 8, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos dizendo assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir do momento que nós arrependemos, né, nós não estamos mais cometendo o mesmo pecado. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós não vamos, né, andar mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, Davi, depois que ele se arrependeu, depois que ele pagou a consequência, o seu reinado, né, sua casa, sua família, Davi, ele se tornou uma nova criatura, né? Uma nova criatura. Então já não era mais condenado por causa daquele pecado, porque ele não estava andando mais, né, segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. Então vamos andar, né? É a segunda vontade de Deus, não segundo a vontade da nossa carne. Só Deus que pode levantar o homem. Só Deus que tem só Deus que a sua benevolência, ela é uma benevolência que dura para sempre, sua misericórdia. Então Davi, ele disse assim lá no Salmos, né, 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E continuando, ele disse assim: deitar-me fazem verdes espaços. E que lindo, né? Depois que Deus vem, nos perdoa, nos purifica, o Jesus com seu sangue, né? Ele faz nós ficar tranquilos, andar as águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma, né? E mesmo que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não tememos, né, o vale da morte, que é as guerras, que é as lutas nos vales, né? Nós não tememos, porque Jesus, ele está conosco, ele é conosco, né? E porque a tua vara e o teu cajado nos consola, né, nos protege, né? Então, queridos amados irmãos, então Davi, ele confiava no Deus vivo, que o Deus era o pastor da vida dele, e nada faltava na vida dele, que é a presença de Deus, a coragem, né, e quando o Espírito de Deus poderava sobre ele. Então Davi, quando ele sentia aquela força, aquela coragem, né? Aí no Salmos versículo 4, ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, na hora dos momentos das dificuldades, das diversidades de Davi, no campo, né, nas guerras, que ele foi um jovem guerreiro, que ele lutou pelo povo de Deus, quando Saul ainda era rei, né? E também Davi, depois que se tornou rei de Jerusalém, ele continuou sendo um guerreiro muitos anos, né? Então ele foi um guerreiro valente e corajoso. Então ele não temia o mal, porque ele sabia que Deus era com ele, né? Então vamos ter essa coragem de Davi, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A presença de Deus, ela tem que manter-se contínuo na nossa vida. Amados queridos irmãos, você que assistiu esse vídeo, eu quero pedir para você que você não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no meu canal, que nós, toda final de semana, nós teremos outras novidades. Não esqueça de ativar o sininho para que chegue notificações
é no seu canal também, ok? E fica com Deus e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.